Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre FIAGROS, que são fundos de investimentos nas cadeias agroindustriais. E esse é um dos novos ativos que surgiu aqui no Brasil no final do ano passado. Mas afinal, o que é esse ativo? Eles valem a pena? Será que compensa investir nele? O que eles investem? Será que é uma boa entrar agora neles? Bom, e essas são as perguntas que eu espero responder aqui nesse vídeo. Então antes de começarmos, já aproveite, já deixe sua inscrição aqui embaixo, clique nesse botão vermelho, ative o sino de notificações, para não perder quando sair vídeo novo no canal. E é claro, se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, te agregar alguma coisa no final desse vídeo, deixe o seu like. E primeiramente, por que esse tipo de fundo existe? E esse tipo especial de fundos, os FIAGROS, existem, ou melhor, eles surgem para suprir uma lacuna bem específica no mundo dos investimentos, pois é um produto de renda variável e é acessível a todos os investidores pessoa física, assim como eu e você, que seja democrático e que qualquer pessoa consiga investir nesse setor, que é o setor do agronegócio. Isso é um fato para todo mundo, que o Brasil tem um setor de agronegócio, de agricultura, de pecuária muito forte. E sem essa atividade, sem o plantio, sem a pecuária, não há produção de alimentos. Então não é uma coisa que a gente consegue fugir muito. É um setor que vem se tornando cada vez mais relevante e também cada vez mais produtivo. E os FIAGROS investem sim em um setor bem relevante da economia, mas aí, como que você consegue investir neles? Quais são as modalidades disponíveis? Quais a gente tem listado hoje? E bom, hoje a gente tem alguns tipos de FIAGROS no Brasil. Quando a ideia é ter algum ativo desse, que é investir nesse setor, nossos órgãos reguladores aqui no Brasil buscaram entender um pouco mais sobre esses ativos, qual seria a melhor forma, qual seria a forma ideal de listar esses ativos por aqui, até que chegaram a 3 possibilidades diferentes de FIAGROS. Eles podem utilizar a regra do FDIC, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, que eles investem em um tipo específico de dívida. Eles podem seguir as regras dos fundos imobiliários e também as regras do FIP, que são fundos de investimentos em participações. Basicamente, para esclarecer e não complicar muito, isso são formas diferentes de ofertar produtos. Assim como nos fundos imobiliários existem fundos de papéis, fundos de tijolos e assim em diante. Mas o que mais interessa para a gente aqui são os que são listados de forma igual aos fundos imobiliários, dado que são listados em bolsa e qualquer pessoa pode investir neles. E assim como os fundos imobiliários, eles também buscam a distribuição de rendimentos que são isentos de imposto de renda e distribuem esses rendimentos com bastante frequência. Por que eles são isentos de imposto de renda? Assim como o mercado imobiliário, o agronegócio também é incentivado pelo governo, porque o governo tem um forte interesse em desenvolvimento dessa área, porque essas áreas impactam diretamente no país, e por isso ele dá essas vantagens para esse setor. Eu tenho aqui uma pequena listinha de 3 fundos que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Mas antes eu quero explicar, assim como nos fundos imobiliários, eles também podem investir em várias coisas diferentes. Mas claro, todas essas coisas dentro do agronegócio. E vamos lá, eles podem investir diretamente em imóveis rurais, que seriam um fiagro de tijolo ou terras, por exemplo. Eles também podem investir em participações de empresas do agronegócio. Eles também podem investir em títulos de renda fixa do agronegócio, como as LCAs, as CRAs, por exemplo. E claro, eles também podem investir em outros fiagros. Isso é algo que vai existir, assim como os fundos de fundos, só que fundos de fundos do agronegócio. E um dos primeiros fundos que eu vou falar aqui é o RZAG11. Ele é um tipo de fundo de papel e seus investimentos são voltados para as CRAs. Basicamente, são títulos de renda fixa do mercado do agronegócio, que traduzindo são certificados de recebíveis do agronegócio. O preço da cota desse fundo hoje está por volta de R$ 10 mais ou menos. E o último rendimento dele anunciado foi de 11 centavos por cota. Considerando que você tivesse comprado esse fundo nesse preço mais ou menos, daria mais ou menos para você cerca de 1,10% de dividend yield. E é um ótimo rendimento. O outro fundo em questão é o XPCA11. Ele também é um fiagro de papel e também investe em CRAs. Sua cota também está cotada por volta dos R$ 10 e o seu último provento foi de 0,12 centavos por cota, sendo que nos últimos meses ele vem pagando muito bem, cerca de 0,14 por cota. Te daria cerca de 0,20% de dividend yield mensal, que é um ótimo dividendo também. E o último fundo que eu vou falar aqui é o JGPX11. Também é um fiagro de papel e tem o seu objetivo em investimentos em CRAs, ou seja, em títulos de renda fixa do mercado do agronegócio, e o preço dessa cota está em cerca de 95 a R$ 100. Seu último dividendo foi de R$ 1,15 por cota. Te daria mais ou menos 1,15, 1,19% de dividend yield. Também há uma grande lista de todos os fiagros que estão sendo negociados na B3, que não são poucos, e esses são alguns que eu trouxe aqui no vídeo. E a pergunta mais fatídica desse vídeo é: vale a pena investir nesses fundos? E a gente precisa fazer algumas considerações. Assim como nos fundos imobiliários, a gente tem uns fundos de tijolos que investem basicamente em imóveis, e a gente também tem os títulos de papéis
que investem em dívidas desses imóveis. Se você já investe em FIIs, você sabe que os fundos de tijolos têm um pouco menos de rentabilidade, porém tem um pouco mais de segurança. Mas não falando que os fundos de papéis são descartáveis, não é isso. Por exemplo, os fundos que eu trouxe hoje aqui são todos de papéis, só que do Fiagro. E logicamente esses fundos têm uma diversificação enorme, de modo a mitigar qualquer risco de crédito. Detalhe, a grande maioria dos Fiagros são parecidos com esses fundos de papéis, onde alguns podem ter terras sim, mas a maioria tem CRAs. Na hora de investir, você tem que observar se esse fundo que você quer comprar ou os fundos que você quer adquirir são de fato aquilo que você pensa. Como você acha que está comprando fundo e acha que aquele fundo investe em fazendas diretamente, mas na verdade ele compra CRAs, querendo ou não, eu sei que são lastreadas em imóveis, mas ainda assim não são os imóveis propriamente dito. Sim, na minha visão, eu acho que é um mercado novo que está surgindo e tem muita oportunidade na mesa. Como 10, 12 anos atrás, muitos fundos imobiliários foram criados, agora é a vez dos Fiagros. E assim como eu já disse, a gente mora num país que é muito forte no setor do agronegócio, que vê muito crescimento pela frente e é uma coisa que a gente não tem como fugir, que é a produção de alimento. Se você achou interessante esse tema de Fiagro, pensou assim, olha, coisa nova e tal, quer mais vídeo falando sobre isso, deixa nos comentários aqui o que você quer que eu grave, se você quer que eu fale um vídeo mais específico falando sobre algum fundo, como eu fiz sobre o HGLG11, que eu vou deixar o link aqui no card. Bom, e o conteúdo do vídeo é esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha abrido um pouco a sua mente para esse novo mercado. Se você gostou, se agregou alguma coisa, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, me segue lá no Instagram onde eu posto conteúdos todos os dias, respondo direct, tem reels, tem um monte de coisa lá sobre economia, finanças e investimentos. E eu fico por aqui, fui!